Guerra do Contestado, que envolveu os estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, foi um movimento que contestava a questão das divisas dos dois estados. Minas Gerais querendo ter uma extensão maior territorial para poder chegar até o mar, e o Espírito Santo, como ficou caracterizado o município de Barra de São Francisco, como uma sentinela capixaba. E essa luta durou por um período mais ou menos de 40 até 1963. Na verdade, no contestado não houve guerra. O contestado é o seguinte: foi um problema que surgiu entre Minas Gerais e o Espírito Santo, em virtude dessa região aqui, em 1930, que eu cheguei aqui em 46, mas a partir de 1930 já tinha habitante aqui. Só que o pessoal, os habitantes aqui, todos de Minas Gerais, porque então o pessoal buscava recursos lá em Resplendor, lá em Conselheiro de Pena, que é a cidade de Minas Gerais, né? O limite do estado do Espírito Santo, Aimorés era o Espírito Santo. Aimorés passava ali por Galileia, Conselheiro Pena, até ir à divisa, perto de Carlos Chagas. Essa era a divisa antiga do estado. Nós ficamos conhecidos no Espírito Santo como Sentinela Capixaba porque nós resolvemos frear os mineiros, não deixar que eles avançassem e chegassem até o mar. Minas Gerais ficou com um território muito imenso e o Espírito Santo ficou muito pequeno. E como Minas tinha interesse a mar, queria invadir aqui o Espírito Santo até lá embaixo. E São Francisco ficou como sentinela capixaba. Enfrentou o grande estado de Minas Gerais com bravura. Então, de fato, é uma sentinela capixaba. Na realidade, o que acontecia naquela época, eu percebo isso hoje, é a falta de cultura, porque naquela época a população praticamente era analfabeta. Eu acho injusto a pessoa invadir um estado e invadir o outro por causa de um porto de mar. Quem começou foi Minas Gerais, que queria invadir o Espírito Santo. Capixabas e mineiros não se davam bem por essa questão de território. Os cobradores de impostos, para você ter uma ideia, de Minas Gerais, vinham ao território capixaba cobrar impostos, como se fosse cobrando tributos para o estado de Minas Gerais. E vice-versa. Sim, vinham, só que não penetravam porque o som era muito grande. E o Espírito Santo decidiu colocar militares em todos os lugares. Já ouviu falar em Ataleia, alguém aqui? A cidade de Minas hoje. Mas não era de Minas, era Espírito Santo. Lá na época, quase pertinho de Teófilo Otoni. Então, havia policiais do Espírito Santo em vários pontos aí. E formava a briga. Morria muito. Havia muita morte e combate. Daqui, de Barra de São Francisco, se fosse Mantena, seria pego na hora. Para citar um exemplo, um soldado chamado Eliseu Divino, que é nome de rua aqui em Barra de São Francisco, que liga Barra de São Francisco com a Mantena, saída para Mantena. Esse soldado era um cabo, ele foi morto pelas tropas mineiras numa tocaia. Ele estava lavando o rosto num ribeirão, numa bica d'água, e quando as tropas mineiras, vindas de Gabriel Emílio, então, na época não Mantena, mas hoje Mantena, e o assassinaram. Houve fatos também de tropas mineiras virem até aqui e afrontaram as autoridades capixabas e chegaram até a bater no rosto de um juiz da época, né? Afrontando mesmo as autoridades capixabas, porque eles não reconheciam aqui como sendo um território capixaba. Então, essa é a situação do soldado do contestado enfrentado.
o estado de Minas Gerais ficou com a maior parte da terra, inclusive uma antena ali. No Senado, que são dois senadores para cada estado, a proporção para a Câmara Federal é pelo número de eleitores e de habitantes. Então, Minas Gerais, salvo engano, parece que tem 875 municípios. Nós temos 78, nós temos 800 municípios a menos. Então, quantos deputados federais nós temos a menos em relação ao parlamento de Minas Gerais? Então, a representação mineira é muito mais eficaz, é muito mais substancial. E isso fez a diferença, com toda certeza. Ninguém, presidente da República, nem interessou por nada. E nesses choques, o governador do Espírito Santo e o governador de Minas Gerais, então, Francisco Lacerda de Aguiar e Magalhães Pinto, decidiram formar uma comissão para estudar a possibilidade de fazer uma linha divisória para os dois estados amistosamente e juridicamente. Então, fazendo essa linha divisória, vocês vejam que Mantena está aqui a 10 quilômetros e Mantenópolis está a 36, lá dentro do território. Mantenópolis, eu ajudei a formar Mantenópolis. Fui para São Mantenópolis em 1948. Coronel Floriano Rubim, que vocês não conheceram, era o primeiro tenente, foi quem criou o Mantenópolis. Mas eu devo voltar ao princípio. Quando o Brasil foi dividido em estado, o exército brasileiro, no seu trabalho, o limite do estado do Espírito Santo, a Aimorés era o Espírito Santo. Local onde comumente ficou conhecido como o marco da divisa, os governadores Francisco Lacerda de Aguiar, que é o Chiquinho, que era governador do Espírito Santo, e o governador de Minas Gerais da época, que era o Magalhães Pinto. E ali fizeram um acordo de que ambas as autoridades aceitavam os limites impostos pela divisão feita pelo Exército Brasileiro. Foi contratado vários engenheiros, topógrafos, agrimensores da época, a mando do Exército, e essas divisas foram novamente refeitas e coube ao Espírito Santo, isso que aí está até hoje. Dia que foi assinado o armistício, que o doutor Francisco Lacerda de Aguiar, então governador do estado do Espírito Santo, havia um pousozinho lá em Mantena, um aviãozinho pequeno, e nós fomos buscá-lo lá e trazê-lo para aqui. A divisa aqui ficou ali, como nós chamamos de Posto do Bananal. Se nós tivéssemos o mesmo número de parlamentares que os mineiros tinham, com certeza seria o inverso. Nós estaríamos praticamente chegando aonde realmente deveria ser a divisa, que é a Serra dos Aimorés, abrangendo ali as proximidades de Teófilo Otoni, de Ipatinga, Governador Valadares.